Está. Você sabe o que é uma crise epilética? Quais são os danos causados durante uma crise? Quais os riscos? A crise ela pode ocorrer mesmo em pessoas que não têm epilepsia? Se você também tem dúvidas, a gente vai esclarecer todas agora, conversando com a médica neurologista Vivian Linhares. Bora conversar com ela então sobre a epilepsia? Bom dia para você, doutora Vivian, seja bem-vinda. Doutora Vivian, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, ouvinte, telespectador. E é uma grande alegria poder comentar, né, sobre esse tema, onde a gente está dedicando esse mês ao paciente, né, à epilepsia, né, para a gente conseguir entender mais, ter mais acolhimento e informação, né? Eu acho que o que mais fica na cabeça das pessoas, né, Vivian, é o que fazer ao ver alguém sofrendo um ataque de epilepsia. Porque desde pequena que eu escuto, não bota a mão na boca, porque a força da mordida é muito grande, pode machucar. Mas o que a gente pode fazer até para proteger essa pessoa, já que o ataque de epilepsia você pode bater a cabeça em algum lugar? Existem tipos também de epilepsia? Então, Dani, primeiro, existem tipos, né? O que é a epilepsia, né? É um curto-circuito no cérebro, e às vezes é aquela convulsão clássica de se bater, né? Que a gente conhece mais no popular, que é a crise, né? A convulsão. E existem outros tipos de epilepsias que são mais discretas, às vezes é um olhar fixo, às vezes é um movimento automático, às vezes o paciente fica sentindo cheiros diferentes. Então, tudo isso é sinal de alerta que quando fica se repetindo, você procura um neurologista, né? E o que a gente faz, né, na hora que acontece essa crise? Quando a gente vê um paciente tendo crise, o mais importante é você manter a calma, que muitas vezes é feio de ver, né? Às vezes é aquela convulsão que o paciente está babando, está se debatendo, mas manter a calma, botar o paciente de lado, né, para que facilite a respiração, para que às vezes, se ele vomitar, não seja aspirado, né, não vá para o pulmão, esse vômito. Tirar qualquer material, qualquer coisa que possa machucá-lo, como você falou aí, tem o risco de se machucar, porque às vezes são movimentos muito bruscos, né, e rápidos. Então, botar a cabeça dele protegida, principalmente, e manter a calma e não tentar segurar o paciente nem colocar nada da boca do paciente. Como você falou aí, tem pessoas, sim, que se machucam porque tentam puxar a língua, né, como muita gente fala, tem que puxar a língua. Não, não tem que puxar a língua. Não deve colocar nada na boca do paciente, dedo, nada, nem objeto, certo? Porque a mordida realmente é muito forte e pode machucar a pessoa. E o mais importante, a crise começou a durar, se você conseguir, né, que muitas vezes a pessoa fica angustiada de ver, mas se você conseguir cronometrar, é importante você entender que a crise geralmente dura alguns segundos a, no máximo, 2 minutos. Geralmente. Uma crise que dura mais de 5 minutos já é uma crise mais importante, tem que chamar o SAMU, né, 192. E também se é aquela crise que o paciente recupera e já tem de novo, recupera e já tem de novo, também é um sinal que a gente tem que chamar uma ajuda que tem que ser vista por um médico. Agora, quando a gente fala da crise de epilepsia, o paciente que já foi diagnosticado com o problema, ele consegue saber que ele vai ter uma convulsão? Ele consegue identificar algum sinal que o corpo possa transmitir para que ele, tipo, fique atento a ter gente por perto, até avisar também? Sim, assim, algumas pessoas têm isso, né, que a gente chama de aura, que pode ser uma sensação diferente. Cada pessoa pode ter um tipo específico de aura. Algumas pessoas sentem cheiros diferentes antes de ter uma crise, outras pessoas sentem um embrulho no estômago, como se fosse uma vontade de vomitar, outras pessoas ainda têm a sensação de déjà vu antes de ter a crise. Então, assim, são vários tipos, mas nem sempre dá para prever. Algumas pessoas têm essa aura e outras não vão ter. Ontem eu escutei uma pessoa dizendo que quem tem epilepsia não pode morar só, não pode dirigir, não pode beber álcool. É verdade, doutora? Não, então, assim, quem tem epilepsia pode ter uma vida normal? Pode, tá?
mas desde que esteja em atendimento médico, né, em acompanhamento médico com os medicamentos regulares, né, e dentro, por exemplo, do que você perguntou aí, pode dirigir, né, tem uma lei, né, que diz que você tem que ter 1 ano, pelo menos, de crise controlada, ou seja, sem crise, na verdade, durante 1 ano, com o aval do médico, em uso regular da medicação, você pode voltar a dirigir, sim, certo? E aí tem outras situações, que é quando você já está começando a tirar um remédio, que tem que passar mais tempo, aí tem que ser 2 anos, então, assim, tem que ter o acompanhamento médico para dizer se você está apto a fazer determinadas coisas. Pode morar só, desde que esteja também no momento de crise controlada, né? De que você está com a estabilidade da doença. Pode fazer exercício físico? Pode fazer exercício físico e é bom fazer exercício físico. O que é que a gente recomenda? Não fazer exercícios que tenham risco, né? Na verdade, esporte, que tenham risco, né? A altura, nado em profundidade, onde o paciente possa ter a crise e aquilo causar um acidente maior que pode levar, inclusive, à morte, né? Cair de uma altura grande, se afogar. Então, assim, o paciente consegue ter uma vida normal e aí a gente tem que frisar isso porque existe um grande estigma, né, com o paciente que tem epilepsia, de que nunca vai ser normal, que não pode fazer determinadas coisas. Pode, desde que tenha controle adequado das crises e acompanhamento médico, né? Eu acredito também que possa muita gente ficar se perguntando, doutora, o que é que causa epilepsia? É hereditário? É alguma coisa que acontece na vida? Um choque emocional? Tem cura? Pronto, a epilepsia, ela pode acontecer em qualquer estágio da vida, certo, Dani? Na fase já de criança, bebê, né, geralmente está mais relacionada à genética, e na fase mais adulto, idoso, está mais relacionada a causas estruturais, que a gente chama, né, AVC, alguma lesão cerebral, traumatismo craniano. Então, assim, pode acontecer em todas as fases da vida, certo? Tem cura? Algumas sim têm cura, outras não, vão ter que ter controle, certo? Existe hoje em dia muitos medicamentos que a gente consegue ter um controle melhor. Por exemplo, cerca de 70% dos pacientes vão resolver com medicamento, vão controlar as crises com medicamento. Algumas pessoas vão conseguir tirar o medicamento a depender da crise e ficar bem, e outras não, vão ter que usar o remédio para a vida toda, assim como quem tem pressão alta, diabetes, vai ter que usar aquele remédio, mas vai ter um controle legal das crises e vai ter uma vida normal, certo? Então, assim, tem alguns que vão conseguir curar, tem outros que vão ter que tomar remédio para a vida toda. E hoje em dia, mesmo os medicamentos não sendo suficiente, a gente tem cirurgia, né? A gente tem estimulação de nervo vago, tem outras opções. Então, assim, a notícia boa é que tem como controlar, mesmo quando não consegue curar. Doutora, com relação a risco de morte, no caso de um ataque, de uma convulsão, perda de consciência, rigidez do corpo, como é que isso pode acontecer? Bom, algumas pessoas, é o que você perguntou, né? A epilepsia pode matar? Pode, mas é raro, tá? É raro quando ela está bem controlada, certo? Os riscos maiores de uma crise matar é quando tem algum acidente. Como eu falei, o paciente está nadando, tem uma crise, se afoga, bate a cabeça, é um traumatismo mais grave, né? Mas também tem a chamada morte súbita em epilepsia. Essa morte súbita em epilepsia só é mais comum em quem tem crises frequentes que não são tratadas. Então, a boa notícia é que com tratamento regular, consultas em dias, medicamentos, hábitos saudáveis, como a Dani estava falando, evitar o álcool, né, ter uma noite boa de sono, ter alguns cuidados com a saúde, o risco cai muito. Eu sei aquela crise que a pessoa fica apenas com o olhar fixo. Qual a diferença para outra crise onde entra a convulsão, hein? É o que a gente está falando, crises diferentes, né? Assim, existe a epilepsia com crise, que a gente chama de convulsão, que é tônico-clônico generalizada. Existe essa outra crise que a gente chama, às vezes, de desperceptível, ou então a crise de ausência, muito comum mais na infância, que a paciente perde realmente a consciência ali, mas dura, às vezes, poucos segundos e depois ela volta.
o paciente mesmo às vezes não percebe que teve a crise, e sim, às vezes, a pessoa que está conversando, às vezes ali no meio da conversa, falou, ela não responde na hora, e às vezes até se perde no assunto. E até é importante que algumas crianças que têm alguma dificuldade na escola, que às vezes têm dificuldade de acompanhamento, às vezes ela pode estar tendo algumas crises, né? Quando tem histórico familiar, obviamente tem que ser investigado direitinho. Mas tem crianças que têm crise de ausência na infância que não conseguem ter um acompanhamento adequado na escola por causa dessas crises de ausência. Sei. Doutora, vamos escutar um ouvinte para a gente encerrar, tá? Só para a gente encerrar com essa fala aqui. Bom dia, Dani. Bom dia. Eu tenho um Dani que faz tratamento, vai fazer 5 anos agora, ano que vem, 2026. Desde eu vou ter alta, né? Porque eu faço tratamento, né? Até com a medicação Étira, uma pela manhã, uma pela noite. E vida normal, Dani. Assim, a minha esposa, como a doutora disse, eu tenho esse sentimento quando eu vou ter uma crise, né? Graças a Deus, quando eu tinha, não tenho mais. Há 4 anos, não tenho mais. Eu saio de mim, eu já sinto que eu tô assim, flutuando, eu já corro para perto da minha filha, né? Para ela me amparar e eu ainda consigo falar. Aí depois apago. E ainda assim, como eu tô disse, a crise é 5 minutos no máximo. Eu já me acordo meio tonta, mas é assim, vida normal. E nada de deixar de tomar medicação direitinho, né? Bom dia, Dani. Bom dia, Bom Cristine. dia. Obrigada pelo seu depoimento. É como ela disse, né, doutora? Sente, vai para perto de alguém e tenha consciência de que vai voltar a ficar, né, melhor depois. Importante o depoimento dela, até para a gente saber também que não é o fim do mundo receber esse diagnóstico. Você pode, tendo tratamento, tomando remédio, se cuidando, ter uma vida normal, né? Uma vida normal, e a gente tem que deixar também o preconceito, né, Dani? Tem Isso. muita É gente verdade. que tem um preconceito, tem epilepsia, não pode fazer determinadas coisas. Assim, o que a gente sabe de que não pode fazer é ser, por exemplo, piloto de avião. Aí é contraindicado realmente, mas as Verdade. demais coisas, né? A gente consegue, controlando a crise, ter uma vida normal, e a gente precisa acolher esse paciente que muitas vezes ele é estigmatizado e sofre com ansiedade, né? Aí a gente até puxa um link um pouco de Setembro Amarelo com Setembro Roxo, onde a gente tem a parte da saúde mental também sendo abordada nesse mês. É verdade. Esses- É preciso só não se assustar com o diagnóstico, procurar um tratamento, procurar o diagnóstico quanto antes e não se automedicar e procurar um profissional que está preparado para cuidar de você. Doutora, muito obrigada. A gente conversou com a médica neurologista Vivian Linhares. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, doutora Vivian. Prazer, até mais. Prazer é pessoal. nosso.